Oi, gente, nós estamos aqui no Pod Take, nosso 13º episódio. A gente está muito feliz e animado, a gente está recebendo a Ecoar aqui, né, pela Ana Júlia e a Rafaela. E assim, a gente está muito animado por tudo que a gente tem que compartilhar. Então, por favor, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Obrigada! E eu vou fazer minha audiodescrição para vocês me conhecerem também. Aqui, olha, eu sou uma mulher branca de 36 anos, tenho cabelos um pouco abaixo do ombro, um pouco ondulado, são um pouco aloirado, um castanho claro. Tô vestindo um vestido com pequenas bolinhas e um colete vinho, uma cor bordô. E estou com o microfone aqui para que vocês me ouçam. Vou também dar espaço para que as nossas convidadas se apresentem e se autodescrevam. Fica à vontade, meninas. Oi, gente, meu nome é Ana Júlia, tenho 23 anos, tenho cabelos cacheados, um pouco louros à ponta, não é pintado, é natural. Estou usando uma blusa preta da Ecoar Social, uma calça jeans, estou com uma pulseira aqui, alguns anéis, um anelzinho de cavalo para me escrever, um colar também de cavalo, e é isso. Olá, tudo bem? Eu sou a Rafaela Dantas, sou fisioterapeuta, ecoterapeuta da Ecoar, e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho desse trabalho. Eu estou vestindo uma calça preta, a blusa de uniforme da Ecoar, que é uma blusa preta social, e também um boné da Ecoar preto, que é para mostrar que a gente também trabalha com boné, com sol, e trazer um pouquinho dessa características de lá do Aras para cá, para dentro do estúdio. Tô com uma pulseirinha e um brinco bem simples e estou aqui com o microfone também para falar com vocês. Obrigada, meninas, sejam bem-vindas. O tema de hoje, gente, é o poder da ecoterapia na inclusão e no cuidado integrado. E a gente vai ter um bate-papo mesmo com as meninas que são as fundadoras da Ecoar e entender, né, como foi todo esse processo e ouvir um pouquinho de vocês também, que eu acho que é importante. E é realmente um bate-papo para a gente trazer esse conhecimento, esse universo, essa importância da ecoterapia, que eu acho que às vezes fica um pouco distante para as outras pessoas e que quando elas são indicadas, elas falam, nossa, como eu não conheci isso antes? Então eu acho que isso é legal para a gente poder ter esse conhecimento e levar isso para todas as pessoas. Então, muito bem-vindas. Eu, como uma pessoa que utilizou muito a ecoterapia, então eu estou super feliz de receber vocês e feliz de que a Ecoar exista e aí muita gente possa utilizar dos benefícios. Vou começar com a primeira pergunta e depois, normalmente, eu não preciso perguntar mais nada, porque parece que é uma coisa vai puxando a outra. Então, realmente falando dessa origem do propósito aí, né? Como que surgiu a Ecoar, né? E aí, como foi esse ponto de virada de vocês até vocês decidirem ir para esse universo? Fique à vontade, podem falar e ir trocando aí, fiquem à vontade. Olha, eu já trabalhei com a ecoterapia em outro centro de ecoterapia, mas que funcionava no mesmo Aras que hoje a gente está. Isso já deve ter uns 13 anos, mais ou menos. E há 2 anos atrás surgiu a oportunidade de conhecer a Ana Júlia e a gente recebeu 2 cavalos, que é a Potira e o Choquito, que não está mais conosco. E começamos esse projeto, né? Fomos lá na Coragem, conversamos com o pessoal do Aras, eles deixaram a gente utilizar o espaço e assim a gente inaugurou a Ecoar há 2 anos atrás, como um trabalho sempre feito com muito carinho, sempre com muita dedicação, com muita técnica. A gente conseguiu fazer com que a Ecoar crescesse. E nesses 2 anos, hoje nós temos uma equipe muito maior. A nossa equipe hoje tem quantas pessoas, Ana? Eu acho que... Cadê as contas? Ai, que bom, gente, mas isso é ótimo, né? Eu tô tentando contar quantas pessoas que tinha na mesa esses dias. Tava sentado, tipo assim, que a gente ainda falou, gente, olha o tamanho, né? Porque começou literalmente eu e a Rafa, os cavalos, eu falo, um cartão de crédito e a coragem, né? E já algo que a gente sonhava e aqui eu falo muito frio na barriga, muito medo, porque igual, né? Nos primeiros vezes, tipo assim, a gente nem sabia, assim, como que funcionava. Então a gente fez avaliação gratuita, então um monte de gente fazia avaliação e às vezes as pessoas não voltavam porque era só uma
curiosidade mesmo. Aham. E aí ia passando os meses, tipo assim, eu falo com a Rafa, cada sábado, tipo assim, ia uma pessoa, no outro sábado duas, e aquele frio na barriga, porque tinha que bancar os cavalos, né? Sim. Então eu falo que a gente começou assim, esse sonho com um cartão de crédito, muita coragem mesmo, um Sempre sonho. Sempre é, gente. Era um sonho, assim, eu até falo que se não fosse a Rafaela, eu não teria começado, porque eu não teria coragem de passar o meu cartão e saber assim, só Deus sabe quem vai pagar esse cartão. Eu falei, jamais passaria o meu cartão. Mas aqui, olha, eu acho que tem uma diretora ali falando assim, olha, fazendo 2, gente, que é porque a gente, qualquer pessoa que empreende, não sei em outros lugares do mundo, mas no Brasil, a pessoa que empreende, ela tem que ter coragem. Sim. Porque é muito fácil, hoje mesmo a gente falou isso, é muito fácil você sentar na sua cadeira e tem uns desafios, óbvio, né? Eu já estive nesse lugar, você sentar na sua cadeira e falar assim, nossa, ok. Eu cheguei, dei bom dia pro porteiro, que eu não sei quem pagou. Dei bom dia, sentei na cadeira que eu também não sei quanto custou. Tô pegando um computador que também não tenho ideia do que custa. E eu vou fazer meu trabalho, deu 5 horas, eu fecho. E quando for até o dia 5, com certeza o dinheiro tá na minha conta. Isso é conforto. Agora, empreender e preocupar com o que você tem que pagar as pessoas é desconforto. Então, tem que querer mesmo. E é uma coragem. Tem que amar muito. Tem que amar, tem que saber por que está fazendo. E por isso que esse chama a origem do propósito mesmo, né? E aí, é uma coisa que traz aqui, que eu acho que é legal, que é quando eu fui pesquisar ali mais sobre vocês para poder ver o que a gente ia falar aqui, e aí eu vi, né, olha, as meninas têm tempos diferentes no universo da profissão. Sim. E que legal essa conexão, porque eu acho que isso olhando do muro, né, o que a gente pensa? São os dois lados, Sim. uma aprendendo com a outra, Sim. porque é a coragem, é a disponibilidade, e aí eu queria ouvir de vocês, como que foi esse processo também, essa conexão de vocês duas. A conexão surgiu de cara, assim, né? Eu fui visitar o Aras Paraíso e pareceu que tudo foi acontecendo de forma muito natural. Eu visitei e tem o Bill, que hoje é o tratador dos nossos cavalos. Eu falei, olha, ele me perguntou sobre a ecoterapia, já tinha uns 5 anos que eu não estava trabalhando, tive os meus filhos, né? E eu parei com a ecoterapia. E aí ele falou, você não vai voltar a trabalhar com a ecoterapia, o Aras está sem ecoterapia. E eu falei, eu precisava de uma equipe, eu precisava de mais pessoas, eu sozinha não consigo. E é muito difícil, pelo menos naquele dia, a minha visão, o meu olhar era que era difícil encontrar pessoas que quisessem trabalhar com a ecoterapia. Porque é algo que você tem que gostar mesmo. Sim, você sai sujo de lá, você sai suado, você anda no sol, anda o tempo inteiro, né? Você tem que lidar com outras pessoas. Sim. E ainda não pode ter medo de cavalo, né? Você tem que saber do universo do cavalo. E aí ele falou, tem uma menina aqui, que é a Ana Júlia, ela tava querendo um dia ir fazer isso aí. Falou assim. Que legal. Eu falei, me passa o telefone dela. E por curiosidade, na mesma semana, um amigo meu me ligou perguntando se eu queria 2 cavalos. Porque eram cavalos que eram bons, mansos, ele já conhecia meu trabalho, né, de muito tempo atrás. Eu falei, peraí, deixa eu perguntar a uma moça se ela quer começar. E aí eu liguei para Ana Júlia, perguntei se ela queria começar, eu ensinaria para ela tudo, e ela seguiria e eu ficaria nos bastidores. E ela pensou a mesma coisa. Ela falou, não, quero começar, e aí você começa com os atendimentos e eu vou te ajudando. Eu falei, não, peraí. Eu tava nessa, eu falei, gente, ninguém, o pessoal lá que ia já, porque eu trabalhei no Aras. E o dono lá falava assim, avisa que você faz faculdade e tudo mais, que o pessoal acha que eu coloquei uma criança pra atender eles. Porque você parece que tem 13 anos, eu falei, gente, como que eu vou começar um negócio e me colocar na frente daquilo, as pessoas, ninguém vai ter credibilidade, tem credibilidade dela. E aí ela falou, tipo assim, você fica na frente, eu falei, meu Deus, eu falei, é porque ela não me conhece pessoalmente. Se eu não me conhece pessoalmente, eu falava, não, você não vai ficar na frente. E a minha ideia era ela, né? Ela ficar na frente e eu trabalho. Eu ainda pensava assim, gente, eu não tenho condição de pagar um fisioterapeuta. Então, como que eu vou pagar o salário dela pra ela chegar num lugar que eu não tenho um centavo e nem, né, como iniciar? Aí a gente conversou e a gente se encontrou, acho que foi bem na mesma semana que a gente se encontrou. Aí a gente falou, não, então vamos virar uma sociedade, ser sócias uma da outra, porque aí cada uma, né, ela já ia vir com a expertise
dela, né, da área de fisioterapia, eu ainda estou estudando e eu já ia vir como equitadora da equipe, porque eu já sabia aí desse manejo com o cavalo. E aí a gente decidiu fazer dessa forma, mas foi esse início, era tipo, uma jogando pra outra, não sei. Não, mas... Entendo. E aí a gente se deu super bem, E juntou duas personalidades diferentes, mas com o mesmo objetivo. Sim. Né? A Ana Júlia ela é mais agitada, ela é mais para frente, tem muita ansiedade e foi o que você falou. Ela tem tempo, ela tem disposição. Né? Eu tenho 2 filhos, eu já tenho uma vida que eu fui construindo. Sim. E inclusive larguei a ecoterapia por um tempo por causa dos meus filhos, né? E hoje consigo conciliar essas duas coisas e voltou esse sonho, que a ecoterapia sempre foi um sonho para mim. Né? O sonho de trabalhar ali com o cavalo, juntar com a minha profissão. E foi por isso que lá em 2012 eu procurei a ecoterapia. Né? E aí agora juntamos e a gente conseguiu fazer uma coisa que no início parecia impossível. Né? Hoje a gente já tem uma equipe, já abrimos outra sede, né, em Lagoa Santa. E a ecoterapia para nós hoje é um plano de vida mesmo. Sim. Então, para mim, um plano de vida de continuidade e progressão de carreira. E para a Ana, para um início de carreira que além de ser uma empreendedora, né, ela vai desbravar aí como uma pessoa, um fisioterapeuta que vai formar já com uma vasta experiência. Não, com certeza. E aí, quando a gente olha do lado de cá, é super legal. Eu entendo os dois universos, porque eu sou mãe, e aí eu entendo esse universo que você falou aí, e a melhor coisa que tem, e aí eu posso falar pra Ana, é quando a gente que é mãe, a gente sabe o tamanho da responsabilidade que a gente tem, e a gente encontra alguém que vibra o nosso sonho e que pode entregar algo que naquele momento a gente não pode. Daquela forma. Porque daquela forma você não pode, porque tem alguém ali que depende de você, né? Então, isso é uma benção. Então, de fato, eu acho que vocês foram um presente mútuo uma para outra. Porque é uma entrega. Eu sinto a mesma coisa dentro do meu universo quando eu encontrei a Alessandra, que eu acho que era justamente isso. A gente teve essa sintonia, mas uma sintonia de diferenças mesmo. Disponibilidades diferentes, né? O que eu tinha era diferente do que ela tinha. E aí, perfeito, era o que faltava uma para outra. Então, dá esse encaixe, né? Não, perfeito. E aí, uma coisa que traz aqui é essa vivência da ecoterapia na prática, né? Para quem nunca teve esse contato, o que é ecoterapia e como ela atua na reabilitação e no desenvolvimento físico e emocional e social. Eu quero ouvir bastante, porque eu também tenho contribuição para poder passar aí. Com certeza, né? Você falou que fez a ecoterapia um bom tempo. Mas, porque às vezes, possivelmente deve ter alguém que entende, que sempre quando eu fazer ecoterapia, as pessoas falavam assim, mas é hipismo? Depois eu passei pro hipismo, mas antes era ecoterapia. E aí depois da ecoterapia eu consegui ir pro hipismo. Sem ecoterapia possivelmente eu não teria ido. Então acho que é bom vocês explicarem tecnicamente. E aí eu acho que essa junção, né, da questão física, emocional e social que a ecoterapia entrega para as pessoas. Isso aí. A ecoterapia é uma metodologia, né, que a gente usa, multidisciplinar, das áreas da saúde, educação e equitação. Então, ela é multidisciplinar, em que vários profissionais atuam ao mesmo tempo em um paciente que a gente chama de praticante, usando aquele ambiente do cavalo e o terapeuta principal, que é o cavalo. O cavalo, ele é uma conexão, uma ligação entre nós e aquele praticante. Sem o cavalo, nada seria possível. Porque, além dele ser essa ligação, ele é um instrumento cinesiológico. Para nós, fisioterapeutas, o cavalo ele é um instrumento mesmo de movimento. A gente vê ele como um estimulador de movimento, de contração muscular, de retorno venoso, de estímulo neurológico. E, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber no trabalho de um psicólogo, ou de uma pedagoga, ou um professor de letras que está ali, o cavalo ele é um instrumento, como eu disse no início, de conexão, de ligar aquele paciente. Então a gente consegue
fazer com que aquele ambiente, aqueles estímulos, torne aquela emoção e um planejamento de estratégia para movimento, cria uma coragem, uma autoestima daquela pessoa, que ele saia mais relaxado e tranquilo emocionalmente. Então a gente consegue entregar no cavalo tanto a parte física, motora, quanto a parte emocional, porque uma pessoa que monta no cavalo se sente empoderada. Ela, mesmo que tenha um guia puxando, a gente entrega para eles o controle e a autonomia de falar para o cavalo parar, para o cavalo andar, e agora o cavalo vai fazer um zigue-zague e você vai falar com ele, trote, manda beijinho, e você vai comandar esse cavalo. Ao mesmo tempo que a gente consegue fazer as tarefas ali em cima. Tudo isso, não só na nossa prática, mas também em artigos científicos, na literatura, a gente já consegue ver que existe sim uma melhora na sociedade. Porque uma pessoa que tem um TEA, né, um transtorno de espectro autista, que são os que a maioria que procura a gente hoje, geralmente a queixa principal na avaliação inicial é sobre a comunicação. O meu filho não se comunica, o meu filho não suporta outras pessoas, o meu filho não olha nos olhos. E ali na ecoterapia, se ele não olhar para o cavalo, se ele não comandar, o cavalo vai comandá-lo. E é um animal gigante para ele. Então, ao mesmo tempo que ele aprende a se comunicar com o cavalo, ele consegue se comunicar com os terapeutas que estão do lado. Então, ele se sente capaz na vida dele de fazer isso. Isso é um resultado muito rápido. Então, a gente vê, sim, uma questão social, uma melhora, encorajamento. Eu até falei isso semana passada, a gente viu um artigo em que eles têm tomadas de decisões mais rápidas, aquelas crianças que fazem a terapia comparadas com outras que não. Isso foi um estudo científico, um artigo. E eles têm tomadas de decisão mais rápida. Aquilo que ele teria ou insegurança, ou não saberia por onde iniciar, eles já conseguem fazer após esse tratamento, essa terapia. Então, eu vejo a terapia com o cavalo, né, a ecoterapia, um modelo de terapia conjunta e completa. Uma pessoa que está ali, você aprende a lidar com ela, e nós mesmos, profissionais, vendo um profissional de psicologia, vendo um profissional de pedagogia trabalhando, a gente aprende e a gente consegue fazer coisas que hoje eu faço também na clínica, por exemplo, lidar com ludicidade. A gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende as doenças genéticas, a gente aprende as deformidades, a gente aprende a parte física e o que a gente tem que fazer para melhorar a parte motora dessa criança, principalmente. Lá, eu pego muita coisa e levo para a clínica, porque eu aprendo a ser lúdica. E uma criança não vai fazer nada que você quer se você não for lúdico. Não. Então, ao mesmo tempo que as pessoas falam, tá brincando, tá cantando musiquinha. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir o resultado que eu quero. Então, a gente tem que aprender a ser lúdico, a gente precisa fazer essa escola ali com outros profissionais também. Então, a ecoterapia, ela entrega toda essa parte, né, que é biopsicossocial. A gente trabalha com um todo, né? Eu acho que te ouvindo é tão importante, porque é tão tudo isso aí, e eu lembro que o meu professor, ele falava assim comigo, olha para você ver que às vezes eu chegava correndo para poder, isso já na fase adulta, né? Aí eu chegava correndo para poder fazer aula, aí ele falou assim, olha pra você ver, você saiu de longe para poder vir para essa aula, fazer uma aula em um animal tão grande. E aí você vai selar esse animal, você vai cuidar dele, vai conversar com ele, você vai montar nele. Então eu acho que todo esse processo desse cuidado, desse olhar pro cavalo, assim, eu acho emocionante, eu gosto muito e eu sou muito, muito grata por esse processo aí que você falou, que eu nunca tinha parado para poder raciocinar desse detalhe aí, que ele é um animal grande e é exatamente isso. Se você não dominar, ele vai te dominar. Sim. Só que ele é muito grande para te dominar, dá medo, né? Se ele me dominar, não é legal. Sim. E é tão sutil a forma que você domina. Então não é força porque ele é maior do que você. Não, se ele soubesse a força que ele tem, ele nunca domaria o cavalo. Eu falo que eu não ficaria nem nas baias. Ele quebraria todas as baias. Exatamente, ele é forte.
ele é inteligente. Muito. Então assim, olha como que e eu sempre faço essa correlação, que eu acho lindo o filme Avatar, acho lindo, muito lindo. E eu acho que quando tem aquela conexão lá, né, que eles se conectam lá, eu falo, gente, isso é muito do cavalo. Porque é exatamente isso, e que aí quando eles vão sentar lá, e que às vezes, enquanto eles não acostumam, que o cavalo ainda não está conectado com eles lá, e aí o cavalo faz uma confusão com eles, e você fala, gente, é justamente isso, né? É uma conexão que você tem que estabelecer. E para as crianças com TEA, que eu fico sempre refletindo sobre esse processo, que é isso, com relação à comunicação, com relação a enxergar um tempo nas coisas. Isso, o tempo de espera, eles aprendem a ter o tempo de espera. Porque o cavalo ele pede esse tempo de espera. Não adianta, você tem. E aí você vai aprender, na medida que você vai assim, você vai, peraí, não adianta ir com ele assim, porque senão ele vai piorar, ele vai empacar. Então, isso é muito legal, né? E eu falo até que a ecoterapia ela é um todo, né? Ela é tanto a parte de montaria e tanto a parte do cuidado. Sim. Então, alguns pais até acham que a ecoterapia é só montaria, mas não, ela também é solo. Então, às vezes, ele chegar, dar comida pro cavalo, esperar o cavalo, ter esse tempo de espera, esperar um animal ficar na sua frente comendo. E você só parando pra ouvir aquele barulho dele mastigando, tudo isso faz parte da ecoterapia. Parar, esperar ele beber uma água. Né? O cavalo, eu falo que ele dá o tempo de espera direitinho pras crianças, porque ele tem o tempo dele também. Sim. E às vezes, o que eu acho também muito magnífico nele, que se uma criança chega agitada, a gente tem um cavalo lá que eu acho muito sensitivo, assim, ele automaticamente ele já começa a se agitar também. Então ele já não fica tão calminho como ele estava antes. E a partir do momento que a criança começa a se acalmar em cima dele, você vai sentindo o relaxamento dele também. Então, assim, essa conexão é muito legal que ele tem com as crianças, né? Ou com a gente foca muito em criança, né? Mas a ecoterapia é para todas as idades. Então eu acho essa conexão que ele tem, esse sentido que ele tem, o que ele sente ali é tão forte que ele sente o que a criança está sentindo e a criança sente o que ele está sentindo. Isso. Então você vê ali que é literalmente uma conexão muito forte mesmo. E você devolve para a sociedade pessoas que vão normalmente conseguir respeitar mais o outro. Exatamente. Né? E é uma coisa, é tão legal aprender que é o melhor para a criança, né? É aquele aprender sem perceber, né? Isso. Né? Assim, eu não preciso de sentar numa cadeira, olhar para um quadro e aprender. Isso. Não, eu estou aprendendo enquanto eu estou vivendo, porque a ecoterapia é isso, né? Você vive ela. Né? Então, eu acho que isso é presença, né? Outra coisa que é super difícil nesse mundo que a gente vive, né? Não é só as crianças, não, porque acho que a gente fica colocando, às vezes, a culpa nas crianças sobre tela e tal, a gente está viciado nesse universo, né? E aí é difícil isso pra gente. Tanto que eu falei com ela, olha, acho que a gente tem que fazer ecoterapia. Quem tem que fazer somos nós, porque como eu tenho experiência, aí eu falei, acho que quem tem que fazer somos nós, eu acho que a gente precisa. Porque, de fato, é uma coisa que deveria ser... e ela fica muito com nesse universo da indicação diretamente médica, né? Mas como é legal hoje e como uma terapia, né, com psicólogo, né? Hoje você marca a terapia com psicólogos, ninguém precisa te avisar que você precisa, não. É meio inerente de viver em sociedade. Exato. Né? Então eu vou porque tem alguma coisa em mim aqui que diz que se eu colocar isso pra fora, eu vou me sentir melhor, eu vou lidar melhor com as pessoas, e eu acho que a ecoterapia serve nesse universo. Também. E nunca é igual lá, né? Igual você falou, um quadro, sentar numa cadeira. É um lugar, um ambiente aberto, em que a gente não tem controle de nada. Cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. Um dia tá nublado, outro dia tá com muito sol, outro dia tá ventando, outro dia tem poeira, outro dia choveu. Então, assim, o cavalo mesmo, por ser um animal, cada dia, lógico que ele não fica alterando, né? O comportamento dele, mas tem dia que ele se comporta de forma diferente, tem dia que ele se comporta de forma mais tranquila. E é assim, como qualquer outro ser vivo. Eu lembro quando eu montava, por exemplo, quando eu montava mais tarde. Como eu já montei adulta, muitas vezes já adulta, aí já era o horário de adulto, né, gente? O horário de adulto é aquele horário, né? E aqui, porque o horário da criança eu falo assim, que é igual a minha filha, né? Vou lá, eu sou a motorista dela. Sim. Então eu levo, e nos horários ok, né? Mas não, adulto. Às vezes eu chegava para montar um pouco mais tarde,
E aí você já percebia quando escurecia, começava a escurecer, não era escuro, mas começava a escurecer, já não era pra mim. Eu sentia que não tava legal pro cavalo. Eu percebi, ele não quer, não tá bom pra ele, não é um bom horário pra eu poder montar nele. E aí, então quer dizer, você vai te trazendo experiência de algumas coisas. É um horário que ele assusta. Normalmente ele não vai assustar, porque é um ambiente que ele conhece ali. Mas à noite ele assusta. Porque dá um barulho, sei lá o que acontece, eu não entendo ele. Embora eles enxerguem muito bem, né, à noite. Eles ficam mais confiados, né? Ficam mais atentos a tudo. Isso, e esse atento atrapalha a gente. Entendeu? Você ficamos tá mais preocupado, eu tô percebendo que você tá preocupado. Eu sei que antes eu fazia cavalgada de dia e à noite a diferença é totalmente diferente. Até pra gente mesmo. Eu falava, meu Deus, tipo assim, tem alguma coisa. No meio do mato, eu falava, Deus não pode aparecer nada aqui agora, porque se aparecer, ele vai me largar. Pois é, então isso que eu acho que é legal. E aí, no dia que chove, aí a marcha é diferente, né? Então ele vai, e aí você tem que acompanhar aquilo. Então eu acho que isso pro universo da criança, né? Que é a maior parte do universo da ecoterapia hoje, eu acho que é muito legal, traz uma experiência incrível, assim, é uma riqueza de detalhes, assim. Eu falo que a marcha muda quando a gente vai pra pista, na areia, quando a gente vai pra rua, eles conseguem ouvir, né? Sim. Aí quando você tá na pista, já não escuta. Esses dias a Rafa tava até fazendo atendimento na pista, falou, o praticante tá quase dormindo, assim, porque dá mais calminho, vamos fazer um barulhinho pra dar aquela... Tava muito gostoso, né? E é gostoso, né, gente? Vamos combinar assim, porque é um balançar muito bom, né? Tem um relato de uma mãe que uma vez falou assim, que a filha dela só dorme direito no sábado de ecoterapia. Ainda falou assim, não seria possível ter ecoterapia de segunda a sexta? Porque eu acredito que seja aquele movimento, aquilo que o cavalo faz. A minha filha chega em casa e dorme muito bem. Mas eu preciso disso pra semana inteira, porque tá acontecendo só no dia de ecoterapia. E é realmente esse descanso que eles trazem pra gente, né? Essa paz, essa calmaria, né? Você tá ali ansiosa, você tá ali, e aí o cavalo, na hora que você chega pra ele, você já começa. Eu vejo muito isso também, às vezes as crianças autistas, né, chegam em crise, e aí é só você montar. Montou, o cavalo começou a se movimentar, acaba aquilo ali, tipo assim, no mesmo momento. Então, assim, ela tá em crise, ela tá ansiosa, ela tá com alguma coisa, na hora que montou em cima do cavalo, você já vê aquela paz. Eu já tô quase saindo daqui e não montar. Eu falo que a ecoterapia é pras crianças e pra gente como terapeutas, porque a gente já fica no ambiente terapêutico o dia todo. E aí até falo que por mais que às vezes a gente tá cansado no físico, gente, a mente assim tá em paz. Você fica cansado ali com as pernas doendo, com o pé doendo, alguma coisa tipo, mas o resto tá muito em paz. Então é uma terapia tanto para as crianças, tanto pra gente que vive o dia inteiro naquele ambiente, fica ali, mexe com o cavalo e faz atendimento, assim, é uma terapia também, muito boa. E é um ambiente, assim, que as crianças, a gente morando numa cidade grande, né? Grande. Não, as crianças não costumam ter contato, então tem criança que vai lá, nunca viram um cavalo de perto, né? Então é experiência, né? É claro que vai um ou outro ali, né? No hotel fazenda, numa pousadinha, que tem um pônei, um cavalinho ali. Mas você ter o contato, você montar, você sentir o cheiro daquele animal, sentir a textura dele, né, a temperatura, sentir a respiração, é outra história, né? Então é um momento ali mesmo para eles praticamente de lazer, né? Então é muito legal, é diferente. Isso também acho que faz muita diferença, sabe? Na vida das pessoas que vão lá. Né? A gente sente fora de Belo Horizonte. Isso. É um escape. Isso, E eles amam, tipo assim, eles amam a ponto dos pais virem falar com a gente que é a melhor terapia que eles mais gostam. E já chega e fala, olha, a ecoterapia é a terapia que eles vêm, às vezes na sexta-feira, o dia de sessão deles é sábado, na sexta-feira, eles vestem o uniforme, tipo assim, já esperando, porque tá chegando o dia de ecoterapia. Tem uma outra mãe que a filha tinha paralisia cerebral, falava que no dia de ecoterapia, ela já, um dia antes, na semana, que estava chegando perto de fazer a sessão, ela já começava a balançar as pernas, que era o movimento que ela fazia em cima do cavalo. Então, outra mãe também relatou que o filho não fazia de jeito nenhum terapia clínica, em sala fechada, ia para ecoterapia e fazia tudo. Aí as terapeutas clínicas estavam querendo ir para ecoterapia para tentar o desenvolvimento dele com ele em cima do cavalo. Tipo assim, a gente vai trabalhar coisas que a gente trabalha na vida com ele em cima do cavalo, porque aí
parece até que é outra criança que tá. Mas é muito legal, né? Eu tenho muitos anos, eu li um livro que chama, não sei se vocês já viram, ele tem muitos anos mesmo, muitos. Chama Correndo com Cavalos. E ele é muito interessante e ele vai trazendo algumas coisas sobre isso mesmo. Ele vai, na realidade, nesse livro, ele fala... Acho que foi o primeiro livro que eu dei pro meu marido e ele era meu namorado. Então, quer dizer, só de casado tem 14 anos, então tem muito tempo. E esse livro, ele fala da força do cavalo, no sentido desse aprendizado silencioso. Sim. Que ele te ensina sem falar, né? E desse empoderamento também, né? Então, eu vou até procurar esse livro para eu poder ler ele de novo, Correndo com Cavalos. E da forma terapêutica que o cavalo pode ministrar para a sociedade princípios tão básicos que a gente hoje não consegue cumprir. Então, eu acho que, realmente, socialmente, eu acho que a gente tem um impacto gigantesco que deveria até ser mais falado sobre o universo do cavalo, que a ecoterapia traz tanto, e principalmente quando, na minha dissertação de mestrado, eu peguei uma pesquisa, dentro dessa pesquisa, falando que de 2015 para frente, a gente teve um número gigantesco. Ele falava que até 2030 seria quase 50% de crianças com diagnósticos neurodivergentes. E eu acho que esse universo é de ajuste para o nosso próprio universo, né? Não é sobre diferença, é sobre trazer a gente para perto de uma nova realidade. Então, eu acho que o cavalo, ele tá junto nesse mesmo caminho aí, né? Porque ele consegue trazer esse respeito, essa paz, né? Então, assim, eu realmente acho fundamental. E aí, continuando, a gente já falou um tantão de coisa. Agora, trazendo desafios e aprendizados, né? Quais são os maiores desafios de atuar com a ecoterapia hoje no Brasil, especialmente em termos de estrutura, apoio e reconhecimento profissional? O que vocês acham o que são os desafios hoje que vocês encontram? Se vocês encontram algum, assim. Olha, eu acho que o maior desafio mesmo é a questão financeira. Sim. Né? Porque por mais que a gente vá lá, dedique todo o nosso tempo, todo o nosso conhecimento, a gente faça cursos que são caros, né? A gente vê ali um embate da sociedade. Por ser uma terapia com animais, isso ainda não é muito valorizado na nossa sociedade. Embora muitas pessoas hoje já reconheçam e vejam. Então eu acredito que o grande desafio hoje nosso é reconhecimento mesmo, né, científico, que a gente consiga fazer mais pesquisa, e para isso precisa de dinheiro, precisa de investimento. As faculdades precisam ter realmente, né, uma bolsa ali para que os alunos consigam crescer ali dentro daquele estudo, para que a gente consiga mostrar também, junto com os profissionais, o reconhecimento dessa terapia, os resultados da terapia. Mostrar que sim, existem sim melhorias e que a gente consiga, fora a parte financeira também, que é um custo muito alto, né? Sim. O cavalo tem um custo muito alto, veterinário, né? O tratamento, a alimentação, feno, ração, medicação, vermífugo, tudo, né? A estadia ali dentro do Aras, porque numa cidade como a nossa, a gente quer levar o cavalo para as pessoas. Então, nenhum lugar melhor do que você estar dentro de um centro urbano. Sim. Mas você precisa trazer para o centro urbano um ambiente propício para o cavalo. Sim. E isso é muito caro. Então, manter ali, dentro de um Aras, cavalos que sejam bem cuidados, saudáveis, isso gera muito custo. E hoje, não sei se no Brasil inteiro, mas no nosso estado, em Minas Gerais, existe sim uma resistência a isso. Né? O governo ainda não reconhece como uma terapia. Muito difícil a gente conseguir um paciente nosso seja bancado, né? Pelo SUS não existe ainda a ecoterapia. Então, assim, a gente pode sim ver isso como o nosso maior empecilho. O maior desafio é esse. E mostrar para a população e para a sociedade científica que existe sim resultados, mas isso é com muito trabalho, com muita pesquisa, com muito estudo. E o que hoje seria a maior alavanca, assim, para que
para que o governo tivesse essa visibilidade, né? Não sei se é política pública, o que seria de fato algo que trouxesse isso para mais visibilidade mesmo? Olha, eu acredito que seja isso mesmo, política pública. Aham. Porque nada nesse país vai para frente se não for política pública. Exatamente. Então é mostrar mesmo, a gente tem tentado fazer isso, conversar com o que está próximo de nós, os vereadores. Aham. E a partir desse momento que a gente consiga mostrar de um por um trabalho de formiguinha mesmo, mostrar um por um e juntamente com a comunidade científica. Então, com o congresso de ecoterapia que vem acontecendo, né? Hoje é de 3 em 3 anos tem um congresso nacional. Quem me dera se fosse todos os anos. Aham. Então a gente precisa alavancar essa parte juntamente com o poder público. E o poder público precisa de ter mais políticas, ou seja, abrir portas, ver o que realmente acontece, como que funciona essa terapia. Porque as terapias convencionais, né, a gente sabe que existe uma abertura e mesmo assim ainda um pouco travado. Sim. A gente vê lutas aí, Muitas. inclusive dentro do SUS, de centros de saúde, para conseguir mais vagas para mais profissionais da saúde. Então essa é a questão. O nosso país precisa ver essa parte básica, educação e saúde, que é a ecoterapia ali, como um investimento mesmo. Como você mesmo falou no seu estudo, né? 50%. É um caminho muito grande. Você imagina, a gente quer formar ali pessoas capazes de serem autônomas. Exatamente. Da sociedade. E são muito potenciais. Você vê que a maioria dos testes tem uma inteligência cognitiva sensacional. Se a gente consegue lidar e ter mais estudo e ter mais profissionais capacitados, a gente consegue sim mostrar para a sociedade que vale a pena, né? Tratar. Hoje a gente, é o nosso papel enquanto ACESM, quando a gente fala de trazer dados e informações, justamente para isso. Eu sempre falo, olha, o que a gente quer trazer é visibilidade para ter política pública. Isso. Porque parece que a gente luta sem ter, sabe, contra dados e fatos não tem argumento. Como a gente não tem dados, tem fatos isolados, porque eu não consigo unir esses dados, então os fatos ficam isolados. Isso. Então a ideia é que a gente na ACESM tem o seguinte, peraí, não, existe ECOAR. ECOAR tem quantos assistidos ali? São quantos pacientes que são atendidos ali na terapia que a ECOAR provê ali para X crianças? Qual que é a idade? A idade é essa e essa. Então tá, então vamos colocar isso num gráfico, secretário de saúde. Vamos colocar num gráfico, a gente coloca num gráfico e mostra. Olha a evolução, é nesse universo que a gente quer trabalhar, num universo que traz dados e traz função para cada etapa, porque eu acho que sempre, a gente recebeu aqui a Dani, e a Dani é presidente da Casa de Maria, né, de doenças raras, é uma querida. E aí ela falou uma coisa que eu já tinha visto isso em outras questões, mas quando ela me falou isso, eu fiquei tão impressionada que ela falou assim, Camila, qual doença rara que tem o nome de José da Silva? Eu falei, nenhuma. Ela falou, claro que não, sabe por quê? Porque a gente não tem incentivo para pesquisa, a gente não tem nada. E aí eu falei, poxa, triste, é verdade, tão suado aqui no Brasil pra gente poder estudar, pra gente poder, sabe? Então não tem esse incentivo, mas eu acho que, aí trazendo assim, né, o que eu posso fazer com o que eu tenho? E o que eu posso fazer? Eu acho que, olha, então beleza, então o Brasil não valoriza, então eu quero mostrar pelo menos que a gente existe e que a gente precisa sim de fazer diferença, precisa sim de trazer investimento para essa área aqui. Então como? Então vou trazer todas essas informações, falei, peraí, vamos colocar todas essas informações de vocês aqui e vamos gritar isso para a sociedade e para o governo e falar, governo, olha aqui, isso aqui está acontecendo, está tendo uma evolução, só que infelizmente 70% da população no Brasil é atendida pelo SUS. Felizmente ou infelizmente, mas felizmente porque o SUS é muito bom. Mas infelizmente porque esse 70% não chega em vocês. Não chega, porque só os 30% que podem pagar, e se for 30%, porque né, com muito esforço e sacrifício. Então, é mostrar e falar, peraí, só que aí a gente está deixando 70% de potenciais crianças que conseguiriam se desenvolver bem por ter acesso a essa terapia, elas não vão se desenvolver. Então,
Então, esse é o nosso trabalho, né? E é bom, e porque a gente, e aqui parece que a gente tem mais voz, porque quando a gente está dentro da plataforma, a gente está aqui dentro, e aqui dentro a gente está encapsulado, né? E a gente fala, não, mas eu acho que o que vocês estão fazendo é justamente isso, que a gente está fazendo o nosso trabalho e ele está crescendo. E aí, a gente está se conectando, a gente vai colocar isso dentro da SESM e a gente, todas as semanas, a gente tem reunião com algum universo do poder público para quê? Gente, olha, a gente quer visibilidade. Olha, eu abro o mapa da SESM aqui, o mapa tá pequenininho. Por que o mapa tá pequenininho? Porque eu preciso também de visibilidade para poder trazer mais gente aqui para dentro. É isso aí. E aí, quanto mais gente eu trago, mais a gente faz esse movimento. Então, eu acho que com relação ao desafio de vocês, é um desafio do universo da pessoa com deficiência, é um desafio do universo da pessoa rara, que é esse, o desafio de sair da invisibilidade, né? Então, se a gente sai desse lugar, a gente consegue construir muita coisa. E aí, pegando esse gancho também, deixa eu ver, como que vocês conciliam o cuidado com os pacientes, os cavalos, e essa gestão, vocês já trouxeram um pouquinho, essa gestão do negócio de vocês, né? Porque como é um negócio, como vocês bem disseram, é um negócio que está dentro da cidade, mas fora da cidade, né? E como que acontece essa gestão aí desse todo? É um negócio, mas é um negócio que cuida de pessoas. Como que acontece? Pode falar. Então, hoje a gente tem a equipe, né, multidisciplinar, então a gente tem uma equipe bem grande, né, com terapia para fazer os atendimentos. E aí a gente também tem que pensar sempre, né, nas crianças e no cavalo, né, porque é a nossa maior ferramenta e hoje, sem eles, nada aconteceria. Então, hoje a gente tem uma pessoa para cuidar, né, tanto nos dois espaços, tanto em Lagoas, tanto em Belo Horizonte, a pessoa que cuida do cavalo pra gente, e sempre que a gente pode também, a gente vai lá, a gente monta, a gente dá essa parte mais mimo do cavalo, é a equipe mesmo. A gente fala, uma regra de ouro da Ecoar, né, é saber o manejo com o cavalo. Então, cada uma de nós somos profissionais, somos ecoterapeutas, e mais que tudo sabemos o manejo com o cavalo. Então, tipo assim, dar um banho, todo mundo vai aprender a dar um banho. Por mais que às vezes chegue pessoas lá que não tinha contato com o cavalo, nesse primeiro contato que eles têm, a primeira coisa que eles têm que fazer é montar, sentir o que uma criança vai sentir em cima do cavalo. Você como terapeuta, você precisa saber. Porque quando você vai passar uma atividade em cima do cavalo, você vai dar conta de fazer? Então você tem que fazer para você saber se você pode passar aquilo para a criança, para poder fazer em cima do cavalo. Então essa é uma regra nossa até de todo mundo ali estar empenhado em saber o manejo com o cavalo. Então a gente tem muito esse cuidado. E é o que eu sempre falo, né? Os cavalos precisam estar bem cuidados, eles precisam estar bem, porque eles precisam atender e é a nossa maior ferramenta ali, aliada nossa mesmo de atendimento. Então esse manejo, a equipe toda tem esse conhecimento, mas de contrapartida também tem um cuidador, né? Que durante a semana, que é quando a gente não consegue todos os dias no Aras, hoje a gente atende 3 dias na semana. A gente pretende atender todos os dias, mas para isso a gente precisa levar esse conhecimento para mais pessoas, para vir essa demanda para a gente poder atender de segunda a sábado, porque muitas vezes as pessoas elas vêm para a ecoterapia de indicação. Então, assim, o psicólogo indicou, o médico indicou. Ninguém vem na ecoterapia de eu descobri que a ecoterapia é uma terapia incrível para o meu filho, então eu vim procurar a ecoterapia. A gente, vou falar que tem poucos, a gente conta nos dedos, assim, alguns que vêm dessa forma, mas a maioria eles vêm até a gente de indicação de um outro profissional da saúde que já enxerga, e graças a Deus isso já é um marco muito importante pra gente. Eu acho que tem muitos que enxergam. Tem. O meu médico mesmo foi ele que indicou e eu era pequitita. Hoje em dia tem muitos médicos que já colocam no laudo, né? Escreve lá a terapia, a quantidade de sessões por mês, por semana que a criança tem que fazer. Então hoje em dia já tem isso, mas a gente precisa que as pessoas venham à ecoterapia como porta de entrada. A pessoa vem direto pra gente falar, olha, conhecer a ecoterapia, né? E tudo mais. Então esse conhecimento, é por isso que a gente hoje também faz esses eventos na Cavalgada, inclusive, tem que fazer torneio para eles mostrar para todo mundo que existe uma terapia muito importante por trás, que as pessoas às vezes não conhecem. Porque eu falo, quem conhece a ecoterapia, eu falo, é o mundo do cavalo, né? Às vezes ali quem viveu com o cavalo, trabalha com o cavalo. E eu falo assim, eu até tiro um pouco, e os profissionais, e olho muito lá, porque eu vejo muita pergunta, igual a gente fez esses dias no podcast, a pessoa pergunta, educador físico pode trabalhar com ecoterapia? As pessoas não têm nem conhecimento de quem pode atuar na ecoterapia. E eu falo muito isso porque eu, né, estando na faculdade ainda, gente, eles falam muito pouco sobre outras terapias, como ecoterapia, hidroterapia, outras terapias complementares que são muito boas
E não tem tanto... Eles não falam muito sobre isso. Na minha faculdade eles falam muito sobre ecoterapia porque eu falo o tempo inteiro. Como eu falo, tipo assim, eles são quase obrigados a engolir, né? a engolir, falar, mas é algo, exemplo, teve a semana da fisioterapia na faculdade, teve uma palestra sobre ecoterapia. Teve várias outras palestras. E depois eu falei, eu vou lá na minha coordenadora e falar, eu entendi, eu tô aqui dentro, você não me pede uma palestra pra ensinar as pessoas, porque muita gente chega pra gente, estagiários, que chega e fala, meu Deus, não aprendi isso, não sabia que eu como fisioterapeuta podia atuar dentro de um espaço desse jeito, dentro de uma ecoterapia. Então isso é uma coisa atual, né? É muito atual. Eu formei em 2008, né? Já tem um tempo aí. Eu busquei a ecoterapia porque eu gostava muito de cavalos, sempre gostei. E eu sabia que existia uma terapia ali que podia usar cavalo dentro da minha profissão. Então, e naquela época só estava começando o Google, né? Não tinha ainda internet. Então eu fui buscando, liguei para a pessoa e consegui trabalhar até começar mesmo e engajar. Essa gestão que você perguntou, de nós duas, tem sido outro desafio nosso. Imagino. Porque assim, a Ana Júlia hoje, a gente conseguiu juntar e delimitar qual é a função de cada uma. Porque no início a gente fazia tudo junto, né? Aquele bololô e tal. Então a gente tem que aprender a lidar com a administração daquilo ali. Então a gente tem que administrar os nossos funcionários, a nossa equipe, administrar o manejo com o cavalo, os tratadores, se o cavalo adoece, nossa responsabilidade, a gente, né, contrata um veterinário que vai lá e a gente tem que administrar a agenda. Então essa parte da agenda é da Ana Júlia. A parte de cobrança, de finanças, também é da Ana Júlia, porque ela que tem mais tempo para isso, assim, né? A gente conseguiu delimitar. E a parte técnica, a parte de lidar mesmo, né, com tratamento, fazer avaliação, isso fica mais para mim. E a gente tem que saber medir nessa balança, porque ao mesmo tempo, como sociedade, a gente precisa fazer a gestão muito bem feita e saber até onde isso está dando certo. E até onde a gente vai precisar contratar mais alguém. Isso, né? Porque às vezes a gente não está dando conta também. Isso. E são pessoas. Então nós estamos lidando ali com clientes que são pacientes e são pessoas que estão ali pedindo ajuda. Eles não estão comprando só o serviço. Também. Porque como hoje eu e a Rafa somos à frente da ecoterapia por trás e na frente, fazendo atendimento, eles veem a gente como uma parte muito humana. Então, às vezes, um exemplo, né? Vou dar um exemplo básico, eu vou ali fazer uma cobrança, vou ali fazer aquela parte que não é a parte humana, que é a parte que é necessária para manter uma empresa, e não é bem aceito, porque é a Ana Júlia que eles veem ali, carregando o filho, brincando com o filho, e aí ela tá ali me cobrando agora. Por isso, então, hoje é uma parte que é um desafio muito grande. Às vezes eu até falo com a Rafa que eu não mando áudio. Eu prefiro escrever para eles não saberem que sou eu. Para eles até acharem que é uma outra pessoa ali no atendimento, mesmo sendo eu. Agora eu mesmo sendo eu, porque eu vejo isso, é muito limitante. Essa parte é muito difícil, porque delicada, eles veem você como uma parte humana, como um atendimento humanizado pro filho dele, ao mesmo tempo aquela parte chata de cobrar você, de cobrar você ir para sessões, de você me informar 24 horas antes, por que você não vai naquele atendimento? Então você, ao mesmo tempo, aquela parte fofinha que todo mundo ama ali, mas ali por trás é aquela parte burocrática, né? Isso é. E hoje também a gente não tem condição de contratar uma outra pessoa para fazer esse trabalho que a gente faz. Então hoje realmente a gente é marketing, a gente é atendimento, a gente entende. É o todo, né? A gente entende. Faz parte. Eu falo assim, se você não quiser lavar, passar e cozinhar, não vai empreender. Não vai empreender, não é pra você. Se você, eu não gosto de muita coisa do operacional. Para fazer o quê? Temos que fazer. Antes de vocês chegarem, a Alessandra estava limpando a sala aqui enquanto eu respondia as mensagens ali. Então, é isso, né? A gente tem que fazer. Se não for ela, tem que ser eu. Então, alguém vai ter que fazer. E eu falo que ninguém cuida tão bem do seu negócio quanto você. Tipo assim, não tem ninguém que vai cuidar daquilo. Então, esse ainda é o meu medo. Porque hoje eu vejo que a gente faz um trabalho, por exemplo, cada atendimento das crianças a gente faz foto.
Gente, se eu não mando essas fotos pros pais depois do atendimento, um dia que eu esqueço, veio uma cobrança enorme assim, cadê a foto do meu filho? Você não me mandou. Isso, Até falei, eu vou parar de acostumar eles, que né, vai aumentando, vai entrando mais praticantes, isso vira... E outra coisa que é uma bênção aí nesse processo de vocês, que é essa sociedade com esse propósito bem conectado. Vocês têm a mesma intenção, né, o mesmo propósito. Isso também não é fácil de encontrar. Com certeza. Eu já tive vários Sociedade sócios. não é fácil. Não é fácil. Já tive vários sócios e é muito complexo a sociedade de maneira geral. Ela não é fácil. E normalmente a pessoa entra por um determinado motivo que tem mais a ver com ela do que o próprio negócio. Aí normalmente tem uma tendência de dar errado. Com certeza. Porque tem que ter a ver com o próprio negócio. Isso aí. Porque se não tiver a ver, Você quer com aquilo. é com aquilo. Não é, pessoal? Não é sobre Exatamente. você. Se for sobre você, e a gente demora um tempo para poder entender isso, é porque o lado da maturidade seria tão bom se a gente entendesse essas coisas com mais rapidez, né? Mas a gente demora um tempo, então isso daí já é uma bênção. Isso é uma coisa legal e a gente às vezes demora para poder conseguir essa conexão aí, que a pessoa que está no mesmo propósito dentro do negócio. Então eu acho que isso já é uma coisa super legal. E eu acho que os desafios do negócio e essa parte aí da parte de ser chata, eu estou na parte legal, eu estou sendo legal aqui, mas agora eu vou ter que ir para a parte chata, peraí. Burocrática. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. E é difícil, mas eu acho que faz parte desse momento, até que a gente consiga escalar. E aí até uma pergunta que eu ia falar com vocês, como que vocês veem esse processo de escalar o negócio de vocês dentro desse, porque como tem essa visão assim, né, e esse cuidado de vocês, mas passar um modelo Ecoar, assim, sabe? Porque talvez é uma visão, tá? Eu tô olhando e vendo e imaginando. Mas eu acho que talvez seja um modelo a ser replicado mesmo, principalmente porque ecoterapia é uma coisa que outras pessoas podem fazer, mas é uma coisa muito específica e que se tiver um modelo a ser seguido, talvez seja melhor. Vocês pensam nisso? Sim. Como que é o pensamento de vocês sobre essa escala? A gente, inclusive, está com um projeto de começar a dar cursos, né? E ontem mesmo, não sei se foi ontem, sobre colocar os objetivos, os princípios da Ecoar nesse curso. Isso. Porque por mais que a pessoa não continue com a gente tem um princípio básico que é humano, assim, sabe? Então a gente quer que essas pessoas vejam com olhos humanos. Isso. Então a gente vai começar a dar esse curso em novembro. Olha que coisa boa, gente. Até para poder ter mais profissionais, a gente sente essa falta. Hoje em dia são pouquíssimos cursos. E a forma como a gente está elaborando vai ser de uma forma diferenciada. E assim, que legal. Com outro olhar. E não deixar de ver o crescimento da Ecoar, né? Hoje a gente busca, não só em mídia social, no início eu achava muito estranho, assim, a Ana Júlia, por ser quase 20 anos, 20 anos, né? É quase. É uma bebê. 20 anos mais nova que eu, a gente é de geração totalmente diferente. Sim. Então, quando eu comecei, a Ana, ela já trabalhava com marketing. Então, eu no meio de um atendimento, ela começando a tirar foto, filmando o tempo todo. Para de filmar. Eu tô atendendo, né? Tô no meio do atendimento. Não, tem que filmar, a gente tem que divulgar, traz seus filhos. E a gente começou a tirar foto em cima do cavalo com os meus filhos. E aquele negócio, as pessoas foram vendo e falaram, o que é isso? Ó, o que é ecoterapia? Uai, mas é fisioterapia no cavalo? Não é fisioterapia no cavalo. E eu falava pra Rafa gravar vídeos falando sobre essa terapia. E aí ela tava querendo gravar selfie, gente. Eu falei, não, eu vou postar isso no Instagram. É assim, ó, eu consigo gravar o telefone e você também. E ela achava isso assim, eu falava, não é possível. Essa é muito importante. Eu achava horrível me gravar falando. Eu que gravava, se eu errei, eu apago, gravo de novo. Eu não apago, eu gravo de novo. Outra pessoa me gravando, eu tenho que falar certo. Mas enfim, a gente vai acostumando. Sim. E essa geração é do Instagram, é uma geração tecnológica. Sim, tá eu toda ali. Eu não posso negligenciar isso. Exatamente. E isso na ecoterapia foi negligenciado por um bom tempo. Hoje, depois que a gente está na Ecoar, eu comecei a perceber como que os outros centros ainda falta muito isso. Né? Até a área da saúde. Da área da saúde. Até porque tem um código de ética ali e tal. Mas a ecoterapia ela consegue fazer isso. Sim. Porque não é só saúde.
Exatamente. Ela é algo social, ela é algo da educação. Então vamos divulgar, vamos postar isso daqui. Então a gente vê como mesmo vamos desbravando, né? Outro dia a gente foi dar uma palestra numa faculdade, a professora falou, olha, as desbravadoras aí desse mundo, porque não é fácil. Não. E muita gente tem muita dúvida por se envolver cavalo, por envolver um animal, não é uma moto que você monta e sai andando. Sim. Né? Então, assim, é muito diferente, não é um passeio a cavalo. A gente precisa colocar que é um trabalho sério, que tem objetivos e que a gente segue ali esse caminho dentro de uma realidade, né, do que a gente possa alcançar. Não é uma utopia ou algo muito lindo que a gente cansou, vou sair. Isso. Né? Então isso. Precisa de uma continuidade, não um tratamento. Sim, é um tratamento. Até, e isso é importante, né? Porque não adianta fazer. Ecoterapia você não faz hoje e amanhã não vou. Né? Essa constância, né? É uma coisa constante para que você obtenha resultado. Né? É um tratamento. É repetição. Muita gente liga pra gente e pergunta: posso fazer uma aula experimental? Não existe aula experimental. Você não vai fazer uma aula. Deixa eu te falar, você precisa fazer uma avaliação. É remédio. Isso. Gente, é remédio. É isso. É remédio. Você não vai experimentar ali numa consulta. Isso. Não existe uma consulta experimental. Você está fazendo você está procurando profissionais da saúde, né, em que estão ali para cuidar, não é experimentar um dia. Exatamente. Né? Eu acho que é uma constância mesmo. Uma porque constância. você não vai ver resultado. Não né? vê resultado. E aí eu acho que uma coisa que foi muito boa no meu caso foi o meu médico, ele é fora da curva, mas muito fora da curva mesmo, porque eu tenho 36 anos. Então ele cuida de mim desde que eu era bebê. E ele sempre, qualquer coisa, se eu falar assim, quero fazer pirueta de cabeça para baixo daqui até lá em Santa Catarina, ele vai falar, vai, você der conta, vai. Então ele é muito assim, ele vai, seu corpo vai dizer. Por que não? Por que não? Ele nunca falou comigo, não faça, nunca, absolutamente. E ele sempre incentivou muito o esporte, muita coisa, só que na minha época, apesar de não ter tantos anos assim, estou tão jovem quanto a Ana, mas tanto tempo assim, mas o mundo mudou muito rápido em pouco tempo, né? Então, não tinha tanto acesso a esporte quando você tinha limitações físicas, né? Era muito distante. Isso, eu fazia balé, e aí fazia balé de muleta, de muleta, de andador e tal, e a minha mãe sempre me colocava, não deixava de participar por causa disso. E aí fiz balé muitos anos, nesse universo mesmo, e aí eu entendi, falar, poxa, não dá pra mim balé clássico, porque o meu pé não faz esse movimento. E aí eu tentei muito, tá? Do meu jeito, e aí tentei muito, usei sapatilha mesmo o pé não faz assim, mas usei sapatilha de bola, tentava de todas as formas. E aí depois eu fui experimentando, né? Ele veio a ecoterapia, veio o hipismo, mas não existia naquele tempo, por exemplo, hoje como tem o para-atletismo, como é forte, né? Nas Paralimpíadas, tem tudo, hoje é forte, então hoje tem tantas possibilidades, né? E o esporte num todo, ele já resgata, né? Muito. E aí a gente tem um universo que não é um esporte, mas que é uma terapia e que te dá oportunidade de esporte, porque foi o que aconteceu comigo, que é a ecoterapia. Que ela te dá, ela fala assim, ó, se você conseguir atingir um nível aqui, você pode passar para um outro universo. Você vai se adequar aqui, vai para esse outro universo e vai conseguir sucesso nele. Aí você pode escolher o mundo, né? Inclusive a ecoterapia, ela tem tem programas, né? Então a gente tem já essa característica, dividida em 4 programas. E o último programa é o esportivo. Que é onde o Luiz Felipe tá. Adoro ele. Eu acho isso, assim, que é esse caso mesmo, né? Eu não sabia que tinha esses 4 são modalidades, programas? 4 programas. A hipoterapia, né? Pode falar o segundo. Educação e reeducação, né? O terceiro pré-esportivo e o quarto esportivo. E o Luiz Felipe começou na hipoterapia. Então, possivelmente foi o meu caso também. Só que eu, né? Você é criança, né? Você só tá indo, né? Que a hipoterapia é quando você precisa literalmente ter ajudas para estar em cima do cavalo. A educação e reeducação, a criança já consegue ali
Então a gente já faz a terapia junto com a pedagoga, que já consegue, né? Fazer um lúdico ali em cima do cavalo. Aí já vai pro esportivo, o pré-esportivo, que é o início ali onde está até, a gente tem uma que está no pré-esportivo, que é a Duda, é o início ali, onde a gente já começa a pegar as rédeas, a gente já começa a ir para né, fazer um circuito, fazer uns 3 tambores, fazer um par equestre, e depois já vai pro esportivo, onde vira o esporte para a vida, como virou do Luiz Felipe. Hoje ele viaja, já vai pro esportivo, então hoje o Luiz viaja o mundo inteiro com ele é avaliado como qualquer outra pessoa que está ali fazendo também o par equestre, então não tem, né? Ele tem ali as dificuldades dele, mas o cavalo, só ele que monta, tem as ajudas, a mão dele fica presinha, tudo adequado para ele fazer. Então, assim, quem gosta mesmo, às vezes eu falo, né, tem muita criança na ecoterapia que a gente sabe que depois de uma hipoterapia isso aí vai virar pra vida, como já tá acontecendo. E aí uma pergunta, por exemplo, eu entrei nesse universo porque eu nasci com uma deficiência e aí isso foi importante pra mim em diversos pontos aí, né? Principalmente motor. Mas eu vejo, por exemplo, uma criança que é uma criança típica e o universo dessa terapia faz sentido para ela poderia entrar também como uma forma de terapia para ela? Sim. É funcional? Claro, por ser uma terapia interdisciplinar, né? Então, muitas crianças com medos, com traumas, né? Uma criança, a equitação lúdica você vai ajudando no desenvolvimento daquela criança. Isso, de maneira natural. A criança tá um pouco agitada. E eu quero uma terapia, mas eu queria uma terapia convencional. Eu queria uma terapia que ela pudesse ir além. Eu falaria assim, né? E porque eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas podem pensar, só para crianças atípicas. Não, então pode para todas as crianças e pessoas. Exato. Eu falo, às vezes ele tem um medo consegue para ecoterapia, porque você tá em cima de um animal enorme, então tipo assim, como que você vai, entendeu? O medo ele vai, ansiedade, depressão, a pessoa tá com depressão, ela vai montar um cavalo, vai fazer ecoterapia, vai ter um psicólogo do lado dela, vai ter um pedagogo, ela vai ser uma coisa que ela vai sair, né? Eu falo do quarto da casa dela, vai ter um cavalo ali, então assim, eu recomendo, tá gente? Pausa, eu recomendo. Pra lidar, eu falo, a ecoterapia é pra todo mundo, né? Também acho. E o meu médico, como ele nunca foi convencional, ele, quando eu era criança, e aí eu vivi muito tempo no hospital, né? E aí, quando eu saí, minha mãe não quis, eu fui a única filha da minha mãe, e eles queriam que minha mãe tivesse outro filho, e minha mãe falou, não vou mexer com isso não, porque o desafio já tá grande demais pra mim, e pra mim eu não dou conta, eu não quero. E aí as psicólogas do hospital falavam assim, eu acho que seria bom que você fizesse uma terapia com a Camila, e levou isso pro meu médico, e aí o meu médico indicou, olha pra você, isso há anos, gente, isso tem mais de 30 anos, tá? Eu não sei nem como que a minha mãe conseguiu esse universo todo aí, então há muito tempo. E talvez isso tenha sido muito bom pra mim, porque como a gente é criança, a gente corta um pouco das coisas que aconteceram, né? Eu não lembro de tudo, eu lembro do amor e da paixão, e depois de chegar já na fase adulta, de gostar e de incluir isso na minha vida, entendeu? E aí eu incluí isso na minha vida, e aí eu fiz durante muito, muito tempo, acho que, sei lá, deve ter uns 5 anos que a minha vida, depois da pandemia, né, minha vida ficou mais confusa, assim, e aí eu parei, mas eu acho isso legal, e voltando um pouco da última pergunta, assim, sobre escalar e sobre vocês fazerem esse curso, eu acho que é super importante, porque para poder dar a visibilidade aí e também esse legado, né? Sim. Esse legado de construção de novos profissionais. Isso. Independente deles estarem na Ecoar ou não, ou se eles quiserem novos caminhos, criar outras coisas, que ótimo. Mas eles terem esse certificado Ecoar aí, eu acho que isso é importante, sabe? A nossa ideia é ser uma referência mesmo. E a gente vai trazer a nossa essência, né? A gente tem a essência da Ecoar hoje, a gente tem a forma como a gente trabalha e levar isso para outros centros também, porque eu acredito que tem dado certo, né? Sim. Hoje a gente tem menos de 2 anos, a gente já tem 53 praticantes que a gente faz atendimento, a gente tem uma fila de espera aí de apadrinhamento, né? Que é essa dificuldade aí que a Rafa trouxe de conseguir esses recursos, de
quase 70 crianças esperando para iniciar o tratamento de ecoterapia. Às vezes são crianças que não têm condição de fazer nenhuma outra terapia e aí tá nessa fila de espera. Hoje a gente já tem, acho que desses 50 e tantos praticantes nossos, uns 6 ali já são apadrinhados, são crianças apadrinhadas que fazem ecoterapia com a gente. Então eu comento muito sobre isso, que hoje a fila de espera ela é muito maior do que os praticantes que a gente tem atuando. Reflete a realidade da sociedade, né? Exatamente. E aí, cada vez que passa, que a gente fala mais sobre a ecoterapia, assim, né, lógico que a gente aumenta de praticantes, mas a fila também aumenta, e proporcional, e às vezes um proporcional maior do que os praticantes que a gente atende hoje sendo pagantes, né, digamos assim. Então, hoje, é uma terapia que realmente a gente quer levar para, né, a gente vem, faz podcast, a gente quer levar para as pessoas terem esse conhecimento, para ser como qualquer outra terapia que a pessoa chega e faz, marca sua avaliação, a pessoa já sabe, você fala, a pessoa sabe que ela precisa de um psicólogo, sabe? Mas as pessoas ainda não sabem que elas precisam de uma ecoterapia. E eu falo que todo mundo precisa de uma ecoterapia, igual você falou, a gente precisa de ecoterapia. Uma terapia é muito boa e os resultados é muito rápido. Então, tipo assim, o resultado que às vezes numa clínica, né? Lógico que a clínica é super necessária, mas assim, demora um pouco mais, a ecoterapia você vê ela muito rápido. Por conta dos profissionais e muito por conta também do cavalo. 360, eu acho, não é? É 360. Ela não tá só aqui. Exatamente. Ela mexe a frase também. E é porque eu tô me vendo lá. Eu tô me vendo, e principalmente nesses meus últimos anos com o Edmar, e eu lembro da gente conversando, assim, a gente fazendo aula, e às vezes com desafios e tal, e aí ele me explicava uma coisa que ele ficava me explicando, que às vezes não tinha nenhuma relação com aquilo ali, mas tinha relação com a vida de fato. Ele estava me explicando sobre o cavalo. Ele estava me explicando sobre o cavalo e eu falava, meu Deus, isso é uma reflexão pra mim. Meu Deus, isso pra mim. Sabe, quando você vai numa igreja e fala assim, nossa, tá falando, é pra mim. Então era justamente, mas ele estava ali, literalmente, né, sendo terapêutico ali pra mim, né? Então eu acho que é 360. Eu acho que eu tava precisando voltar, porque seu olho até brilha Sim, quando você fala. Eu gosto muito. E eu sou super grata, assim. Muito grata mesmo, porque foi tão bom pra mim, tão bom. E quando eu vim de vocês, eu acho que eu jamais teria... que talvez eu sou super corajosa, super. Talvez a minha coragem tenha muito a ver com essa vida que eu tive no cavalo, né? E que eu nem... E eu agora ouvindo, tipo terapeuta, a gente tá na terapia ali. E aí eu tô ouvindo vocês e refletindo, então eu acho que faz muito sentido. Então, sem dúvida, agora eu vou ter que voltar, né? Eu tô tão perto, eu tenho uma tão pertinho da minha casa, do lado. É lá vocês, tá do lado do meu lado, olha. E aí, meninas, já chegando para o nosso encerramento aqui, a gente já falou dos planos da Ecoar, e aí se vocês, né, pudessem, né, deixar uma mensagem, né, para quem quer se unir, né, ao propósito da inclusão, cuidado, né, qual seria essa mensagem para quem está iniciando? Eu acho que até mesmo porque a gente falou até do curso de vocês, que eu acho que é fundamental, né, eu acho que a gente tem um trabalho aqui em conjunto, em universos diferentes, mas um trabalho super importante, porque eu tô aqui do lado de cá com a tecnologia, querendo trazer todas essas informações, colocá-las aqui e falar assim, gente, a gente existe, né? Que pode ir lá, vai lá. Eu falei que era silencioso e eu não sei. Preocupa não. Eu já tava até pensando, acho que não é quarto de namorado. E é muito sobre isso mesmo, né? A gente trazer isso, igual essa cavalgada, inclusive, esses torneios, isso tudo a gente traz a inclusão, porque não tem, né? Não se fala de uma cavalgada para criança atípica. Isso! E aí a gente traz a criança atípica, a gente traz a criança típica, e todo mundo mistura todo mundo. É muito. E aí ninguém fica, sabe aquele negócio? Isso, deslocado, eu não queria estar nesse lugar. Nossa, eu não, sabe? Porque é isso que a gente, esse estigma aí que a gente tem que tirar, né? E às vezes também não tem, por exemplo, igual na cavalgada, inclusive, que a gente colocou um brinquedo inclusivo. Às vezes você leva a criança quer brincar num brinquedo que não tem como, e não traz inclusão para aquele lugar, então elas não se sentem acolhidas. Só chama. E aí você faz algo para você acolher todo mundo, porque você consegue acolher crianças atípicas e crianças típicas, igual você falou, tudo no mesmo ambiente, Exatamente. no mesmo dia,
E aí você vê aquele brilho, né, no olharzinho deles na hora que tem um brinquedo que eles podem entrar e brincar, na hora que eles podem sentir que estão numa cavalgada. Que é pra eles, porque a inclusão é muito bom, o né? momento deles. Então, assim, é são legal. essas coisas que a gente vai fazendo, eu falo aos pouquinhos, né? Porque é um trabalho de formiguinha, formiguinha. um trabalho que dá mais trabalho ainda, Sim. mas a gente vai conseguindo, igual você com a Acessio e você trazendo ali no trabalho de formiguinha também, trazendo alguns lugares. É pra entender que é exatamente o universo de vocês, porque eu falo acesso, as pessoas não sabem ainda o que é. Tem que explicar. Tem que explicar. E tem que explicar dá trabalho, porque educar dá trabalho, não é? Exatamente. Educar, não com a mãe. Educar dá muito trabalho. E aí vocês, enquanto educadoras também das pessoas, Isso aí. entende? É porque vocês estão educando pessoas. E é o mesmo caso nosso também. O tempo todo a gente está explicando. E a gente fala, como que a gente explica? Eu falo, olha, pra mim vai ser maravilhoso o dia que eu falar acesso e minha pessoa pensar igual quando eu falo maçã. Maçã, né? Maçã em qualquer língua. É maçã. Né? Então é a mesma coisa, eu acho Eu que... não sei, o caso de diverso. vocês talvez seja mais complicado ainda que o nosso, mas esse final de semana mesmo foi um exemplo. Eu chamei 2 pais de amiguinhos do meu filho, eu chamei eles, a mãe, né, na verdade, e várias vezes a gente já conversou, já somos colegas, né, mães colegas há bons anos, e explicando o que é ecoterapia. Contei da ecoterapia, elas, não, legal. Mas elas foram no torneio e viram acontecendo. aquilo ali. É diferente. Gente, eu encontrei com elas ontem, né? Segunda-feira, voltou a aula. Nossa, Rafa, mas é muito incrível. Agora eu entendi o que você faz, não sei o quê. Então, o que eu falaria hoje vai lá, vai conhecer. As portas estão abertas. Seja para o profissional, seja para o estudante, seja para uma pessoa interessada a apadrinhar uma criança, seja para um representante público. Isso. Para qualquer pessoa, vá conhecer a Ecoar e ver nosso trabalho de perto que você vai entender. Sabe? E também seguir, né, no Instagram, né, nas redes sociais, para ver mais ou menos o que acontece, mas nada como ir ver. Nada eu posso explicar, eu posso falar há anos na cabeça da pessoa o que é ecoterapia. Eu falo que meu pai morreu sem saber o que era ecoterapia. Ele me perguntava, essa fisioterapia que você faz no cavalo? Não, pai, é ecoterapia, não é só fisioterapia. Tá, e depois essa fisioterapia aí que você faz no cavalo? E ele foi uma vez, mas já estava acontecendo, né? Várias coisas ali que ele não conseguiu ver o atendimento. Então eu vejo assim, vá na Ecoar, vá conhecer de perto. Isso, entender, pergunte, mande perguntas, liga, sabe? Pode. A gente é super aberto, assim, vem muita pessoa falar, quero fazer um estágio aí com vocês, a gente abre as portas mesmo, porque eles têm que vir, eles têm que vivenciar aquilo, porque é muito diferente, igual a Rafa falou, a gente falar, a pessoa fica perdida, mas sei lá, e vivenciar, ou às vezes a gente fala, a pessoa pensa que é uma coisa, e na hora que ela chega lá é algo completamente assim, nunca imaginei, não quero trabalhar com isso, não quero sair suado, não quero sair fedendo. Então, assim, eles têm que vivenciar isso na prática. Tanto que o curso que a gente vai dar é na prática mesmo, porque ou a pessoa quer ali, ou ela já vai embora. Porque não é o que ela quer pra vida dela, entendeu? Então, assim, tem que vivenciar mesmo, tem que ver, tem que conhecer. Hoje, às vezes, até as pessoas falam assim, vem aqui no espaço, vem cá vender a ecoterapia. Eu falo, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma palestra. Isso. A gente vai falar os benefícios, a gente vai mostrar na prática alguns vídeos das crianças, porque é completamente diferente de você ir só, a ecoterapia é uma terapia multidisciplinar, profissional da área da saúde, educação e equitação. A pessoa quer? Verdade. Como assim? Não adianta, não é maçã. Não é. Exato. Então, às vezes, você precisa mostrar aquilo, vivenciar aquilo, para você saber o que é a ecoterapia. O que vocês fazem ali. Então, é na prática mesmo. Muito obrigada, foi ótimo. A gente que agradece. E muito obrigada por abrir as portas mesmo que vocês vieram aqui, contar a história de vocês. Isso é importante, a gente conta com vocês como embaixadoras lá na SESC também. Isso é fundamental. Eu acho que vocês falaram aí dessa lista de espera. Eu acho que agora a gente tem muita coisa para poder fazer em conjunto com vocês. Acho que tem um trabalho aí. Acho que essa lista de espera, eu pensei várias coisas enquanto a gente estava aqui falando. Meu Deus, acho que vamos pensar, vamos fazer alguma coisa. Porque a gente sabe o quanto é importante e o quanto que essas pessoas vão ajudar essas crianças. Então, o que a gente pode fazer aí? Eu estou pensando aqui e, sem dúvida, assim, é um trabalho maravilhoso. Vocês viram o quanto que os meus olhos brilham na hora que eu falo. Então, eu acho um trabalho fundamental aí para a sociedade, né, para a gente enquanto ser humano.
Então, muito bem-vinda sempre aqui. Então, sempre que pensarem em qualquer coisa, chama a gente está à disposição. E obrigada, nós encerramos nosso 13º episódio. E eu convido vocês para poder compartilhar, curtir, comentar aí, porque esse episódio ficou muito lindo. Tchau, tchau.